Você também é um perfeccionista, tá tentando lidar com essas coisas todas? Pois bem, eu posso dizer que também sou uma perfeccionista em recuperação e hoje vou trazer essa reflexão para vocês a respeito do porquê o perfeccionismo na realidade não é uma qualidade e os preços altíssimos que a gente paga por tentar ser perfeccionista. Vamos bater esse papo hoje? Bom, gente, quando a gente está falando de perfeccionismo, de perfeição, na realidade a gente está falando de uma ilusão de algo que é inatingível. Não basta a qualidade, não basta nem a excelência, a gente cria essa ideia de que tudo isso tem que ser extrapolado, tem que ser perfeito. E a grande questão, né, é que isso não existe, convenhamos. E nesse meio tempo, a gente corre um risco de se perder em um ideal inatingível, comprometendo as nossas relações, a nossa saúde e o nosso bem-estar. Ah, gente, quando eu tô falando aqui de ideal, eu não tô falando não de valores, tá? Eu tô falando de ideal no sentido de algo que vive fora da realidade, que só existe no plano das ideias, na idealização. Tá, mas e qual que é o problema disso? Bom, o problema mais óbvio de todos é que quando a gente vive no ideal, a gente acaba perdendo o real. A gente viver no ideal pode estar apontando para a gente a nossa dificuldade ou até a resistência em aceitar a realidade. E sim, o perfeccionismo e o amadurecimento, eles andam de mãos dadas. Afinal, o que é uma pessoa imatura se não aquela que não aceita a realidade? E o interessante aqui, gente, é que quanto mais perfeccionista a gente é, mais imatura a gente também tende a ser. No sentido de como que a gente aborda a vida, aborda a realidade. Quando a gente é perfeccionista, a gente cai nesse risco também de acabar vendo o que a gente faz ou executa como superior, como melhor do que os outros. E aí o que fica fora disso a gente acaba vendo como sendo não bom o suficiente. Bom, além disso, gente, o perfeccionismo e a exigência são também características que andam de mãos dadas, assim como a imaturidade. A gente acaba colocando demandas infantis na gente, no mundo e no outro, porque a gente tem dificuldade em aceitar que as coisas não são do nosso jeito. E olha só, nessa postura fica muito pouco espaço para o novo, para o criar e também para o risco. Não tem espaço aqui para o erro, tudo tem que ser sempre perfeito. Lembrando, gente, que o erro é o que nos permite crescer. Por mais clichê que isso seja, isso reflete uma grandíssima verdade sobre a vida. A gente vai estar sempre aprendendo, seja com os nossos próprios erros ou com os erros de outras pessoas. Porém, a questão é que no perfeccionismo tudo se torna muito rígido e cheio de expectativas diante da vida e dos nossos relacionamentos. Então, quem é perfeccionista cobra muito de si, mas também cobra do outro. Cobra de si porque acredita que não pode errar e tem que estar sempre fazendo mais e mais. Qual que é a questão aqui? A questão é que dentro do perfeccionismo a gente deixa de acreditar no nosso valor por ser quem a gente é. A gente acredita que a gente tem que se provar para nós mesmos, se provar para o mundo, ser o melhor, ser o que sabe mais. E aí, gente, que a vida vem carregada com muita demanda e muito peso. E esse perfeccionismo, ele acaba vazando para várias áreas da nossa vida. Só que você já parou para pensar e olhar em volta pessoas que vivem com mais leveza sem ser dessa forma? Eu já. Quando a gente está no perfeccionismo, a vida fica cinza, a gente está o tempo todo muito no mental, a gente deixa de desfrutar um montão de coisas, porque a gente continua achando que poderia ser melhor, ou que está atrasado, ou que tinha que ser feito de uma outra forma para ser bom o suficiente, para aí sim poder desfrutar. Só que esse mundo cheio de ideais, ele tá só no mental, ele não existe na realidade, ele é inclusive inalcançável e a gente perde um monte de coisas que estão acontecendo na realidade que também tem beleza, tem leveza, tem alegria. E a grande questão é, na realidade, tem também um monte de sofrimento e imperfeições, claro. Porém, na idealização, a gente nunca ganha nada com isso. A gente sempre vai sair perdendo, porque ela é inatingível. E aí, até o que tem de bom na realidade, a gente está constantemente insatisfeito. Eu acredito que, enquanto perfeccionista, a gente precisa se questionar um pouco da onde que vem essa crença de que a gente tem que agir de forma perfeita para o outro nos amar. Quando, na realidade, se a gente olhar para fora aí no mundo, as pessoas que estão amando, vivendo amores ou que são
que estão criando coisas. O que essas pessoas estão fazendo? Elas estão assumindo riscos, mesmo de coisas que elas não sabem. E, gente, a vida ama quem assume os riscos, quem assume um certo nível de peso na consciência. Não aquele que quer fazer tudo perfeito. E assim como exigente, o perfeccionista deixa passar de lado o que ele realmente precisa, porque ele acaba se distraindo com um monte de demandas que na realidade não existem. E são só mesmo dele para com ele mesmo. Mas que a gente acha que o outro tem aquela expectativa que só assim o outro vai nos amar, ou vai nos aceitar, ou reconhecer o nosso valor. E eu tô aqui para te dizer que isso não é verdade. E, gente, outro dia eu ouvi isso da Ariana Schlesser e fez todo sentido para mim, de que o mundo é dos culpados. Vai ver uma pessoa que fez alguma coisa aí que, sabe, impactou as pessoas a nível de empresas ou a nível de novas ideias, enfim. Essa pessoa, ela vai ter que ter a capacidade de alguma forma de carregar um certo nível de culpa. Principalmente se ela trouxer alguma mudança, assim. Porque a gente quer se manter meio que na inércia, né? As coisas do jeito que a gente já conhece. Assumir esse risco, assumir essa certa culpa, principalmente para quem é muito perfeccionista, é o que vai nos levar para frente, me entende? Quem é muito perfeccionista, a gente tende a ficar um pouco parado, sabe? A gente não consegue arriscar com absolutamente nada. A pessoa vive com medo. E a vida, gente, a vida não nos pede perfeição. A vida é de quem faz, a vida é de quem assume riscos. Olha a sua volta. O importante é estar fazendo. Vai lá, testa. Se der errado, volta atrás, começa de novo. O que é que pode dar tão errado assim? Às vezes a gente acha que a gente está correndo um risco de vida por tentar algo novo, quando na verdade, parando para racionalizar de fato, a gente vê que não é a verdade. Mas se você errar, amanhã vai se aprimorar, porque é só por meio da experiência que as coisas melhoram, minha gente. E a minha pergunta final para você aqui é: quanto mais você está disposto a pagar para talvez se questionar de que você tem que abrir mão do perfeccionismo? O que mais você vai precisar perder? Porque o perfeccionismo não leva a gente por mais, mas ele mantém a gente num ideal inatingível. Sabe o que vai acontecer? Você vai passar a sua vida insatisfeita por conta de um ideal que você mesmo estabeleceu. Bom, gente, me deixa saber aqui nos comentários o que foi que você achou desse papo. Um outro vídeo que se conecta muito com esse assunto é sobre ser exigente demais. Vou deixar linkado aqui caso você tiver interesse. Eu te convido a se inscrever aqui no canal e quem sabe a gente se revê em breve. Se cuidem sempre. Tchauzinho!